Quem eram os essênios? Eram adeptos de uma seita judaica que existiu na Palestina, no Oriente Médio, entre os séculos 2 a.C. e 1 depois de Cristo. Os essênios viviam afastados da sociedade, no deserto, concentrados em estudar o Torá, escrituras sagradas para os judeus e que formam os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Jejuar, orar e realizar rituais de purificação, numa espécie de comunismo primitivo, no qual todos os bens eram de propriedade coletiva. Em suas sociedades, que em geral excluíam mulheres, eles observavam rigorosamente os mandamentos de Moisés e obedeciam a uma estrita regra de disciplina, codificada em manuscritos que regulava todos os detalhes da vida diária. O surgimento da seita ocorreu numa época em que a classe alta de Jerusalém, na Palestina, estava sob forte influência da cultura grega racional e pagã. Uma das consequências da influência foi o afastamento entre o governo judeu local e alguns grupos religiosos que pregavam a defesa de costumes mais tradicionais desse povo. Após 142 a.C., cresceu a tendência de separação entre os judeus. Os essênios então retiraram-se para o deserto ou áreas onde pudessem observar rigidamente os mandamentos de Moisés, diz o teólogo Rafael Rodrigues da Silva, da PUC, São Paulo. As semelhanças entre certos rituais dos essênios e rituais dos primeiros cristãos, como o batismo e comunhão, há muito tempo geram um grande debate entre os historiadores. Alguns acreditam que João Batista foi um essênio e até quem suponha que Jesus Cristo teve contato com o grupo. Quem defende essas teorias lembra que as palavras essenoi em grego e essene em latim são traduzidas como aqueles que curam, o que seria uma referência a atividades parecidas aos milagres atribuídos a Jesus. No final da década de 1940, a descoberta de centenas de manuscritos atribuídos aos essênios em caverna na região do Mar Morto despertou a esperança de que o material pudesse confirmar finalmente a ligação entre a seita e os primeiros cristãos. Após décadas de trabalho e controvérsias, a tradução integral dos manuscritos do Mar Morto foi completada em 2002, mas não havia nenhuma referência direta a Jesus e a João Batista ou aos primeiros cristãos. Os essênios provavelmente foram exterminados pelos romanos ou obrigados a deixar suas comunidades e fugir para salvar suas vidas por volta do ano 68 depois de Cristo.